Salve, salve, como é que está? Vocês estão me ouvindo? Certo. Deixa eu só colocar aqui o fone. Noite, Tiaguinho. E aí? São Tá me pessoas ouvindo, Camilo? ilustres. Perfeitamente, meu querido. Maravilha, só ajustar aqui que... Vocês estão me vendo também? Agora mudou a posição, mas iniciou muito bem. Aí, agora sim. Tá aqui, eu não me vejo. Meu vídeo não aparece para mim, mas tudo beleza. Não, tá aparecendo certinho aqui. Não, está aparecendo aí, é o que conta. Demorou. Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. É uma satisfação estar realizando essa live. Estamos aqui com o Luiz Felipe, do Pompeia Hidroméis. Lembrando que essa live ela é a segunda de uma série de lives que eu e a Ben Vanaheim estamos promovendo, com o intuito de trazer um esclarecimento sobre o hidromel e o universo que circunda essa bebida. A ideia é justamente estar ajudando a divulgar a cultura hidromeleira, porque você não precisa necessariamente fazer o seu hidromel para ter o seu hidromel e para entender o seu hidromel, né? E hoje, né, o nosso convidado é o ilustre Luiz Felipe, né, como disse, né, Pompeia Hidroméis, que a gente pode dizer com segurança que pensou em hidromel no Brasil. Luiz Felipe, a imagem dele está fortemente associada ao hidromel, principalmente nesses últimos 10 anos, né? Então, justamente nessa perspectiva, falando um pouco sobre o cenário hidromeleiro nos últimos 10 anos, né, que eu tive a ideia de chamar, né, esse ilustre hidromeleiro, professor, criador de conteúdo, escritor. Mas vamos lá, vamos para a apresentação do convidado. Produtor de hidromel artesanal desde o início dos anos 2010 e profissionalmente desde o ano passado, 2019. Responsável pela Pompeia Hidroméis, que leciona sobre o tema desde 2014 e já passou por 7 estados e Distrito Federal, com mais de 800 alunos nos cursos presenciais e mais de 1.000 alunos no total. Escritor do primeiro livro exclusivo sobre produção de hidromel, com milhares de cópias vendidas. Sommelier de vinhos, formado em 2017, com experiência em restaurantes, consultorias, cursos e palestras. Experiência de trabalho em uma cervejaria artesanal nacional de renome e ex-presidente e um dos fundadores da ASH, Associação Sul Hidromeleiro de Produtores de Hidromel. Então, é justamente com este currículo e esta invejável trajetória no cenário hidromeleiro nacional que eu inicio, né, com a minha primeira pergunta. Quando eu decidi fazer hidromel, e isso não deve ter acontecido com a maioria dos hidromeleiros no Brasil nesses últimos 10 anos, né? Um dos primeiros vídeos que eu vi foi um vídeo seu, né? E ele datava mais ou menos de 2010 ou 2011, lá dos primeiros vídeos que você fez de uma série de vários vídeos, né? A pergunta né, para a gente conhecer melhor o Luiz Felipe, diga um pouco sobre os seus primeiros contatos, os contatos iniciais com o hidromel e o que te estimulou a iniciar suas primeiras receitas, a sua produção. Legal. Primeiro de tudo, Camilo, obrigado pelo convite, meu caro. É um grande prazer estar aqui. O Camilo também é um grande produtor de hidromel aqui no Brasil. Já tive o prazer de provar hidromel dele. Hidromel campeão, inclusive, de concurso. São produtos muito bons. Então é um prazer muito grande também estar aqui, podendo contribuir para as lives desse nobre paladino do... É uma honra, amigo. E para responder até essa primeira pergunta do Camilo, até deixa eu fazer uma correção. Eu acho que eu mandei escrito errado ali para você. Eu sou sommelier de vinho desde 2007, tá? Não de 2017. E é importante... Não, eu devo ter colocado errado, não esquenta a cabeça. Não, eu falei errado. Eu falei errado.
Porque assim, é que para responder o interesse do hidromel é importante a minha trajetória como sommelier de vinho, porque uma coisa Sim. veio a partir da outra, né? Então assim, eu sou paulista, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha chamada Morungaba, que fica ali pertinho de Campinas. Mas lá em 2004, 2003, eu já trabalhava com hotelaria, fazia faculdade de turismo, começou, através da faculdade, a surgir o interesse por bebidas, né? Eu fazia, o turismo é parte, alimentos e bebidas, fui trabalhar num hotel fazenda no interior de Bragança Paulista, e lá eu aprofundei muito o meu trabalho com vinho. Então, assim, desde ali 2003, 2004, que eu tenho uma paixão muito grande por bebidas alcoólicas em geral, por estudar, por falar de bebidas alcoólicas. Em 2006, eu fui fazer um trabalho a bordo de navio de cruzeiro, passei 7 meses a bordo de navio, embarcado, trabalhando. E quando eu voltei de lá, resolvi que realmente era essa área dentro de bebidas que eu queria me especializar e trabalhar. Então eu deixei a minha cidadezinha microscópica em São Paulo, a Morungaba da vida, e vim para Curitiba para fazer um curso de sommelier de vinhos, que na época era um curso referência no Brasil e tudo mais. Então abandonei tudo lá, vim para Curitiba, fiz o meu curso de sommelier em 2007. Comecei no comecinho do ano e fui até quase o final do ano para concluir o curso. E já direto mergulhei em trabalho aqui na região mesmo, trabalhando com vinhos. E sommelier, para quem não sabe, né, a diferença entre o sommelier e o enólogo no mundo do vinho, para resumir, é que o enólogo é o cara especializado desde a planta até a produção. O sommelier, ele pega da garrafa cheia para frente. Ele é o especialista na interpretação. Ele é o cara que desvenda o que o enólogo encerrou dentro de uma garrafa. Então é uma parte bem legal também do processo, é muito importante. E ele faz a interface do produto com o cliente. Só que chegou uma hora que só esvaziar a garrafa não era mais o que eu queria. Chegou uma hora que eu falei, cara, não quero só esvaziar, eu quero encher também. Então, em fim dos anos 2010, final dos anos 2000 e tralalá, você não achava uva de vinho fino, ou mesmo uva de vinho colonial, fácil para comprar de 20 quilos para você brincar de encher garrafa em casa. Até hoje é muito difícil conseguir uva de vinho fino, principalmente para fazer caseiro, né? Então eu falei, pô, legal, quero muito produzir meu próprio vinho, mas uva não rola, então vinho não rola. Aí, cara, um dia esbarrei com essa questão do hidromel, esbarrei principalmente em literatura, né? E comecei a explorar, pô, hidromel, parece bacana, parece legal. Aí apareceu num outro filme, apareceu em outro lugar. Eu falei, cara, não, esse negócio tá me perseguindo. É mensagem isso daí, tem que entender esse troço. E fui procurar um pouquinho mais sobre hidromel. Naquela época ainda não se distinguia, ou melhor, não se associava muito hidromel com vinho, mas era uma bebida que era possível fazer em casa, né? Mel é fácil de arrumar, fui lá, arrumei meu melzinho e comecei a fazer. E, cara, foi paixãozona à primeira vista. Eu dei um tiro tentando acertar o vinho, acertei o hidromel e acertei no meio do alvo, porque foi paixão. E foi nisso que eu comecei a desenvolver a questão do hidromel. E naquela época, né, parece uma eternidade atrás, mas há 10 anos atrás, vamos colocar assim, quando eu fui pesquisar sobre produção ou pesquisar sobre hidromel na internet brasileira, o que eu encontrei foi um artigo em um site, que era o Celta, tinha um artigo lá, uma receitinha escrita por um cara chamado Felipe Catrac, que ele é, se eu não me engano, de Belo Horizonte. Foi o único artigo em português que tinha. Então o que eu tive que fazer? Tinha isso 2009, 2010, isso. Não, 2010, 2011, por aí. 2010, 2011. E como só tinha aquele, não tinha fonte de estudar em português, eu fui, cara, consigo me virar com inglês, fui ler fórum estrangeiro, Homebrew Talking, fui ler gotmead.com, né? Fui ler outras referências ali. E com uma maneira de me obrigar a estudar, eu resolvi escrever sobre. Né? Então eu criei o blog Hidroméis. Lá em 2012, o blogzinho já tem 8 aninhos de estrada aí, comecei o Pompeia Hidroméis como um incentivo para que eu estudasse.
Era uma maneira de estudar algo e começar a compartilhar o conhecimento ao mesmo tempo. Então, a origem... É o que eu faço com os artigos históricos também. O maior incentivo é você se obrigar a escrever direito sobre o negócio. Exato. Então eu comecei nessa pegada. Comecei lá atrás nessa pegada e aí uma coisa foi levando a outra. Logo depois do blog, eu comecei o canal de vídeos no YouTube também. Os primeiros vídeos são de 2012, tá? Se você ver lá, os primeiros vídeos são do final de 2012. Se eu não me engano, novembro de 2012 são os primeiros vídeos do canal Pompeia Hidroméis. E logo depois do canal eu criei um fórum também, que também já teve os seus dias bem badalados, que era o hidromelbrasil.com. Até o Cobonete falando dele. Acho que eu já entrei nele, são um dos primeiros. Um dos primeiros, lá atrás. Tanto que o fórum ele era meu, fui eu que criei ele e eu não tenho mais nem a senha. Ele tá lá ainda, ele existe ainda. Tá rolando, verdade. Tá vivo lá o bichinho. Então, assim, foi essa a origem. Foi daí que começou a coisa como um todo. Aí depois foi uma bola de neve, uma coisa arrastando a outra, mas aí que surgiu. Aí se envolveu mesmo e é bacana que essa produção de conteúdo, né, acabou te colocando também numa uma referência que você foi visitando outras cidades, conhecendo outras capitais dentro dessa dinâmica de levar esse conhecimento, né, com os seus cursos, que inclusive eu cheguei a fazer ele em 2016, naqueles 2 sábados memoráveis, que eu não sei como eu consegui voltar para Barra Funda, mas foram sábados memoráveis, de muita aprendizagem. Que bacana, que legal, Luiz. Bom, então, vamos lá para a nossa segunda pergunta, né? Então, nesse tempo aí em que você entrou em contato como iniciou sua produção, decidiu fazer a sua primeira receita, iniciou a produção, etc., já deveria haver uma certa comunidade de produtores, né? Ou já havia pessoas no Brasil que produziam hidromel, mas devia ser muito incipiente, né? Uma comunidade assim, muito pequena, né? Naquela época, né? E de lá para cá, essa comunidade, né? E quando eu falo comunidade, né, seriam as pessoas que se interessam em fazer hidromel e se ocupam, né? Ou como hobby, ou como estudo, ou profissionalização, que é uma coisa já mais recente. De lá para cá, esse pessoal, né, acabou criando redes sociais, acabou se organizando em associações, como por exemplo a SH, a APH, e agora nós estamos vendo, né, os hidromeleiros se profissionalizando, né, no fim dessa década, no início agora essa década de 20, se profissionalizando, né. Na sua avaliação, o que esses brasileiros viram no hidromel ao longo dos anos que os fizeram levar cada vez mais a sério? Você que já percorreu 8 estados aí brasileiros levando o seu curso, né? Também tem um curso à distância, quer dizer, você tem bastante contato com pessoas que estão interessadas, né, em estar produzindo, estar conhecendo. Fora também os eventos que você já participou. O que você acha que faz o brasileiro levar tão a sério essa bebida? Até o que você, no começo da sua fala, tem uma informação importante, né? Que por mais que eu tenha sido aí talvez um dos primeiros que começou a escrever, a falar sobre hidromel, mas existiam muitos casos isolados de produtores de hidromel. O que não existia, talvez, era exatamente essa comunicação, esse link entre eles, né? Mas nós tínhamos vários casos ali, bem legais, já pontuais no Brasil afora aí. Agora, vindo para a sua pergunta diretamente ali mesmo. Eu acho que o que o pessoal vê no hidromel é a possibilidade de colocar algo de si numa produção, uma bebida, dentro de uma garrafa e poder compartilhar com as pessoas. Eu acho que não é muito diferente do que um produtor de cerveja artesanal vê, ou do que um produtor de vinho que faz por tradição familiar vê, sabe? É aquela coisa que traz aquele sentimento, mas isso é meu, isso é uma parte do meu trabalho, isso fui eu que criei, fui eu que idealizei e eu estou compartilhando com vocês, meus amigos aqui. Eu acho que traz muito disso.
cria vínculos com pessoas que têm muitas ideias parecidas com as suas. Você sabe tanto quanto eu, a galera do mundo hidromeleiro tem um perfil muito bem definido, né? É um pessoal que, em geral, é um perfilzão bem definido. Então, atrai... É verdade. Tá aí o Tiaguinho. O Tiaguinho é um desses clássicos, assim, se fosse para pegar o caso de estudo, seria o Tiaguinho, né? Sem sombra de O dúvida. lado negro da força, né? Inclusive, falando dos cursos, o Tiaguinho estava no primeiro. No primeiro de todos os cursos de Pompeia, lá em Belo Horizonte, o primeiro foi lá, e esse indivíduo aí estava presente lá. Então, assim, eu acho que o hidromel, ele dá essa oportunidade de nós criarmos. Ele dá essa oportunidade de nós nos expressarmos em alguma coisa. E eu acho que num mundo que é tudo tão corrido, tão cheio de regra, tanta cobrança de trabalho, de rendimento, de desempenho, você poder parar para criar algo livre, seu, com a sua cara, para você poder compartilhar num momento de lazer, sem ser comprado, sem ser só mais uma recompensa do trabalho, eu acho que isso conta muito dentro do mundo hidromeleiro. Eu acho que tá aí um pouco de si nisso, né, cara? Eu acho. Pelo menos é como eu vejo a minha produção. Só fazer um produto por fazer comercial para prateleira, pensando na prateleira, é um produto sem alma, é um produto sem vida. Eu acho que o produto tem que ter vida. Eu concordo. Eu acho que a maioria dos hidromeleiros, eu acho que sua resposta tá bem colocada. Eu acho que a maioria dos hidromeleiros tem essa pegada de querer criar alguma coisa, né? Colocar algo de si naquilo lá, né? E poder perceber, né? Ver a evolução disso, a evolução do seu trabalho, né? Ao longo do tempo, né? Exatamente. É sensacional, né? E vale para muitos outros aspectos da vida também. Com certeza. É uma das lições do hidromel para gente. Com certeza. Bom, então vamos lá para a terceira pergunta. Bom, como nós como já foi dito antes, né? A introdução da sua história, você já produz já o hidromel, né? Já tem uns 10 anos já que está nessa trilha. Tem canal no YouTube, tem o seu blog, né? O livro, o curso à distância, o primeiro livro, né? Publicado no Brasil sobre produção artesanal de hidromel. E a qualidade do hidromel, né? Exemplo da qualidade da cerveja artesanal, né? Ele tem evoluído muito nesses últimos tempos, né? Nesses últimos 10 anos, né? De receitas com pouco critério, digamos assim, né? Lá no passado, para hoje ter um indivíduo, né? Um hidromeleiro colocando padrões, né? Na sua produção, levando muito a sério, né? A produção da sua bebida, né? Querendo já um resultado final com alta qualidade, né? Na sua avaliação, o que possibilitou a melhora desses de nós hidromeleiros ao longo dos anos aqui no Brasil? O que possibilitou a melhora desse hidromel, da qualidade do nosso hidromel? E um país como o nosso, que não tem tradição na produção de hidromel, né? Tem até uma tradição na produção, digamos, de cerveja, porque já produz cerveja há muitos anos. Não que sejam cervejas variadas, mas produz. Já o vinho também, né? Exemplo também do vinho, mas o hidromel não, né? A que se deve, assim, o que você acha que se deve a melhora na qualidade dos produtores? E você acredita que a organização dos produtores, a aproximação entre os produtores contribui com essa melhora de qualidade na produção? Sim, eu acredito pelo seguinte, na verdade eu acho que uma coisa é extremamente ligada à outra. Você, como escreve muito sobre a história do hidromel, você pode explicar até melhor do que eu, né? Que o hidromel é uma bebida que quase desapareceu. Então desapareceu-se também muito da técnica de produção, do que se sabia, mesmo que fosse aquele saber empírico, né? Mas se perdeu muita coisa do mundo do hidromel. Então, na verdade, o que nós estamos protagonizando, porque eu acho que nós somos protagonistas nessa nova etapa da história, né? Eu acho que o que nós protagonizamos aqui é esse ressurgimento, essa retomada, e não só o ressurgimento da bebida em si, como de redescobrir a produção dela.
Há cerca de 10 anos atrás, o hidromel ele não era fácil de ser corretamente produzido, até porque não se sabia exatamente o que fazer na produção dele, né? Ele era imensamente ligado à produção da cerveja. E, inclusive, se associava a técnica de produção do hidromel à técnica de produção da cerveja. Hoje nós sabemos que não tem a ver, que são bem separados. O hidromel está muito mais para o lado do vinho do que para o lado da cerveja. Tanto Né? é que muito cervejeiro, quando vai produzir, parte do princípio da fermentação de cerveja, que conhece de fermentação de cerveja. Né? E, cara, e bem ou mal, e na verdade eu acho que pro bem, quem trouxe, quem ajudou a arrastar muito o hidromel aí de volta, né, do desaparecimento, de volta do passado para cá, foi a turma da cerveja. Eu acho que o hidromel artesanal veio muito no rastro da cerveja artesanal. Porque, cara, se o pessoal de repente descobriu, pô, que legal, eu consigo fazer ótimas cervejas artesanais em casa. Que bacana, o que mais que eu consigo fazer? Olha, dá para fazer ótimas cidras, dá para fazer ótimos vinhos, e por que não esse tal de hidromel que tem nas histórias antigas aqui? Então, a cerveja artesanal ajudou muito, muito a gente, de verdade. Só que demorou um tempo para a gente se desvencilhar dos laços produtivos da cerveja artesanal, né? Lá na década, nem passada, na década anterior ainda, nós tivemos o livro do Ken Schramm, que ele começou a trazer alguma luz do que era específico no mundo do hidromel, e quem colocou a pedra mesmo em cima, trazendo técnica moderna, voltada para hidromel, trazendo o que era já realidade nas empresas americanas de produção, foi o Steve Piazzi em 2014 com o livro dele. Então, o livro do Steve Piazzi, no meu ponto de vista, foi o maior divisor de águas ali no mundo do hidromel, né? O bicho aí. Esse aí. Esse daqui é o do Schramm. Do Schramm. Isso aí. Esse é o do Piazzi. E tem esse brasileiro aqui também, ó. Isso aí. Tem esse brasileiro também. Então, assim, legal. Eu acho Não, então, assim, eu acho que o livro do Piazzi, ele trouxe isso daí. Agora, chegar nessas conclusões só foi possível porque os hidromeleiros começaram a trocar experiências entre si e começaram a falar, poxa, olha, aqui não funciona, mas por o lado do vinho está funcionando. Então começou-se a descobrir que o hidromel, na verdade, ele é muito mais primo do vinho do que primo da cerveja. Não é irmão do vinho também, como muita gente associa. Ele lembra em muitos aspectos, principalmente produtivos, mas não é. Hidromel é hidromel, vinho é vinho. Hoje eu produzo os dois em casa, caseiro, vinho comercial eu não tenho, mas eu produzo os dois caseiros e mesmo o vinho para o hidromel tem muitas particularidades de produção. É outra pegada também, mas é bem mais pertinho do hidromel. Interessante, interessante. E dentro dessa perspectiva, Luiz, você que vem do mundo dos vinhos, né? Estava trabalhando também numa vinícola. Como que o hidromel ele é visto dentro do universo do vinho? Já que nós vimos que o início desses 10 anos aí, esse boom desses 10 anos está associado muito à cerveja, e aí você traçou essa linha histórica em que ele está muito mais próximo do vinho, em termos técnicos e etc. Mas vinho é vinho, hidromel é hidromel, reforçando. Mas como o universo do vinho, né, os sommeliers, os enólogos, como que eles enxergam o hidromel? Como que ele é visto nesse universo? Olha, eu acho que dá para nós fazermos algumas separações de público dentro da história do vinho em relação ao hidromel. Quem trabalha com produção ou os sommeliers, que são os analisadores mestres da história aí, eles são mais cabeça aberta e eles querem conhecer mais possibilidades. Então, enólogos e sommeliers, em geral, eles são bem abertos, provam com a cabeça aberta e, em geral, quando provam um produto bom, gostam da ideia. Tá? Eu vejo sommeliers e enólogos bem abertos em relação a isso. O ano passado em Curitiba, eu moro em Campo Largo, em Curitiba,
teve um Festival Paranaense do Vinho, que foi organizado pela Associação Paranaense das Vinícolas de Enologia e tudo mais aqui. E eu fui convidado para dar uma palestra sobre o mercado de hidromel no Brasil, né? Sobre o que é o hidromel e aprofundar um pouco no mercado. E a maior parte do público sentadinho ali, por mais que fosse um festival focado no consumidor, quem estava sentadinho na plateia eram os enólogos das vinícolas, os sommeliers e muito pouco do público em geral. Por quê? Porque esse pessoal já está vislumbrando a possibilidade de novos produtos no mercado e quem produz vinho consegue produzir hidromel. Então eles têm a cabeça aberta, provaram, me fizeram muitas perguntas, você via um interesse genuíno pelo produto neles. Agora o público eu já tenho que dividir em dois. O público do vinho no Brasil ele está mudando muito e está mudando até meio rápido no meu ponto de vista. E hoje nós temos aquele público que é o cara já de meia idade para cima, mulher de meia idade para cima, que é aquele consumidor mais tradicional de vinho, que é o cara mais que aprendeu fechado, a tomar, né? Mais fechado, que é o cara que aprendeu a tomar vinho no final dos anos 80, principalmente nos anos 90, e ele já cresceu muito na ideia do vinho dele, e ele, cara, ele não se abre para hidromel. Já cansei de me espetar com pessoas assim e falar, não, toma aqui, não, cara, isso não é vinho, isso aqui é um arremedo de vinho, isso aqui é uma imitação, larga a mão disso. Caraca! Porque já teve desses caras que me conheciam, que me conheciam da época de sommelier de vinho, e quando eu falei que estava trabalhando com hidromel e tal, pô, larga a mão, cara, essas bebidas não tem nada a ver, volte pro vinho, você conhecia de Caramba, vinho. Marginalizado. Marginalizado, exatamente. Olha só. Então esse público é muito difícil em relação ao hidromel. Esse público mais tradicional é mais difícil. Porém, nós estamos com um público mais jovem aí hoje, diria que da casa dos 35 para baixo, que é um público que aprendeu a tomar vinho em wine bar, aprendeu a tomar vinho com os amigos numa festinha de maneira descontraída, que é o cara que está aberto, que é o mesmo cara que prova cerveja artesanal, que prova vinhos diferentes, que quer provar umas coisas mais, enfim, fora da caixinha, e esse cara prova o hidromel de boa. Esse cara, ele é do vinho, ele é do hidromel, ele é da cerveja, ele é bem mais aberto. Tá? Então, eu vejo cada vez mais pessoas também dentro desse terceiro ponto aí. Salve, Fer Lazari, tudo bem? Olha, a gente chegando, que beleza, hein? Bom, isso aí. Nossa, que bacana, viu, o Luiz? Era uma dúvida até pessoal minha, né? Querer saber como que é visto o hidromel nesse universo. E, de fato, eu já tive contato já com consumidor de vinho, né? Um pessoal mais aposentados, assim, né? Esse pessoal que entrou em contato com o vinho lá para os anos 80 e 90. Hoje em dia, né, são aposentados e, de fato, eles têm uma resistência muito grande com relação ao hidromel, né? Porque cai naquele senso comum de, nossa, o hidromel, né, feito de mel, bebida doce, né? Exato, e eles têm essa questão de que, não, vinho bom é vinho seco, né? Você não tem exemplar de vinho meio doce, vinho até mesmo licoroso, né, que seja bom, né? Tem que ser o seco. Aí vai pensar numa bebida que é doce e que se apresenta assim, que para ele apresenta lembrando um vinho, mas é doce, vai pensar que a qualidade é inferior, né? Tá. E para você ver como coisa, desculpa te interromper, mas só para não esquecer desse gancho. E isso mostra muito de como é um pensamento quadradinho e fechado, porque um dos vinhos mais famosos do mundo é Soave. Um dos vinhos mais famosos do mundo é Soave. É um tipo de vinho de uma região chamada Sauternes, é um vinho de sobremesa, doce natural. Sauternes, o Tokai é outro exemplar fantástico, inclusive são dos vinhos mais caros que existem, são doces. Então o cara que bate no peito falando que vinho bom é vinho seco, que não tem vinho doce bom, calma, né? Vamos voltar ali, tem mais tempo que conversar. A coisa vai bem mais longe. Que legal. Ó, Vinícius Molina da Arvin Hidromel chegou aí também. Que da hora. Olha, chegando o pessoal. Chegou minha prima também, Gabriela Ota, tá aí também. Que bacana. Bom, então, Camilo, vamos lá.
Oi. A Sami Peixoto perguntou se essa live vai ficar salva. Então, eu vou tentar salvar, porque eu tive um problema com a live que eu fiz com o Mu, mas ele conseguiu salvar e a ideia é salvar e colocar no YouTube. Tá? E Legal, aí depois eu pego, passo os links. Show de legal. bola. Bom, vamos lá. Nossa, tá bem bacana, viu, Luiz? Trouxe uma ideia, né, abriu minha cabecinha com relação a esse universo. Uma dúvida que eu sempre tive. E dentro dessa... pegando já esse gancho, voltando para o hidromel, você acredita que em pouco tempo no Brasil pode haver sommelier de hidromel? Já que existe sommelier de vinho, sommelier de cerveja, você acha que o sommelier de hidromel é alguém que vai surgir, assim, pensando assim no que diz respeito assim, na questão da formação, né? Que nem é uma formação de uma escola de vinho, uma escola de hidromel. Você acha que o sommelier de hidromel vai demorar muito ou logo, logo vai chegar? E o que está faltando? Como agora ainda não tem, o que está faltando ainda para que esse momento chegue? Olha, eu não só acho que nós teremos sommeliers de hidromel, como eu acho necessário sommelier de hidromel. Porque muita gente não entende o que faz o sommelier, né? Não entende a importância do sommelier. Que nem eu, que gosto de tomar, que estudo, que fuço, que vou atrás, você que também mete a cara e vai estudar perfil e tudo mais, a gente pira nesses negócios e sabe o que vai tomar até antes da garrafa chegar na nossa mão. Né? A gente vai ver a mão de quem produziu, mas a gente já tem uma ideia do que está chegando. Mas uma grande parte do público, com certeza a maioria, o cara quer tomar. Ele quer beber o hidromel, ele quer tomar um estilo hoje, ele quer tomar outro amanhã, ele quer tomar um que encaixe para ele naquele dia ou naquela festinha com os amigos. Ele não quer estudar a história daquele hidromel, da onde surgiu, o porquê, né, se veio dos vikings, dos maias e por aí vai. Esse é o papel do sommelier. O sommelier está aí para escutar o que o cara precisa e buscar naquilo tudo que ele se preparou, de que ele estudou, de que ele criou a experiência, e buscar exatamente o hidromel que aquele cara quer. Mesmo que ele não saiba o que ele quer. O sommelier tem que entender o que o cara quer, mesmo sem o cara saber explicar. Então, o sommelier é quem faz essa baita interface, né, deixando o usuário feliz sem que o cara precise fazer o que o sommelier faz. Então, eu acho muito importante o trabalho do sommelier. Agora, se vai surgir já ou se ele vai demorar para surgir, eu acho que isso vai ser definido pelo mercado. Vai ser uma pressão do mercado. Conforme o mercado de hidromel começar a crescer, vai começar a aparecer mais hidroméis em lojas. Seja online, que nem a minha loja Dente Azul, seja em loja física, ele vai começar a aparecer mais. E vai ter mais cliente perguntando sobre essa bebida. E vai ter mais dono de loja passando apertado, se não parar para estudar. Então eu acho que vai chegar uma hora que o sommelier vai ser algo necessário. Quem vai definir isso? A expansão do mercado. Eu gostaria que fosse para ontem. Né? Eu gostaria que esse mercado fosse para ontem. Então vamos esperar para ver. Legal. À medida que vai se popularizando, essa cultura hidromeleira vai se difundindo, tem as demandas associadas a essa difusão, como aumento da produção, mais hidromeles no mercado, né? E também pessoas que conhecem estão aí para ajudar na inserção de outros, né? De outras pessoas nesse universo. Show de bola, Luiz. Bom, então vamos lá para a nossa penúltima pergunta. Todo produtor ele tem, né, aquele estilo de hidromel que é o seu favorito, aquele do coração. Ele pode não ser aquele hidromel que todo mundo, que caia no gosto de todos, mas é aquele que atende assim o seu paladar. É aquela coisa assim de sentimento, aquele que você toma um gole e já sorri na sequência. Né? Sim. Todo hidromeleiro tem aquele seu aquele do pai, né? Aquele hidromel que você põe na meia, né?
Há algum estilo de hidromel favorito seu, do Luiz Felipe? Tem. E falando em estilos, qual estilo que você acha que o brasileiro acerta em cheio? Que, no geral, o brasileiro ele é bom, ele faz bem feito, e se existe, qual que é o motivo que você acredita que leva ele a chegar nesse hidromel bem feito? Tá, vamos lá. Sem sombra de dúvida, cara, o estilo que eu mais gosto, e eu falo muito sobre isso, tem vários vídeos meus onde eu afirmo isso, nos cursos em geral eu falo disso, o hidromel que eu mais gosto é o Boucher, né? Que é o hidromel meio Não é caramelizado. segredo também, né? Não é segredo nenhum. Eu sou muito, muito, muito fã. Eu lembro do aroma do primeiro Boucher que eu fiz, né? Eu lembro perfeitamente dele. Eu acho que o Boucher, para quem não conhece, eventualmente que esteja assistindo aí, é o hidromel onde parte do mel ou todo o mel usado na produção foi caramelizado. Você coloca no fogo, deixa que os açúcares do mel se caramelizem. Então você vai ganhar novos aromas que vão puxar para toffee, para tostados em geral, coco, café, chocolate. Vai criar um monte de camadas novas de aromas e sabores. E você cria uma textura de boca muito interessante também nele, porque os méis, ou melhor, mel não, o açúcar quando carameliza, ele se transforma em açúcar de cadeia molecular maior, que dá mais sensação de boca cremosa e tudo mais, as leveduras em geral. Né? Exatamente. Então, eu acho esse conjunto de características impressionante, porque você aproveita muito do mel original, você melhora outras coisas, isso com madeira fica espetacular, com diversas frutas fica espetacular, com pimenta e baunilha fica muito legal, clássico, que é o que esse aqui leva. Clássico Pompeia. Né? Pimenta e baunilha. Então, assim, eu sou imensamente fã do Boucher. Estilo que o brasileiro acerta em cheio, e por que eu acho que ele acerta em cheio? Eu acho que comercialmente o brasileiro ele ainda ele está um pouco tímido nos hidroméis. Eu tenho, por exemplo, muita dificuldade para encontrar hidromel que não seja tradicional para colocar na loja. A maioria dos hidroméis comerciais no Brasil são tradicionais, né? Hidromel tradicional, água, mel, levedura, fermentou, tá beleza. Não tenho nada contra o estilo, tá? É que eu queria ter mais variedade, mais opções. Então eu acho que os produtores em geral ainda estão atacando por aí, até porque é um mercado que ainda não conhece necessariamente muito hidromel. A nossa legislação para produzir diferente disso é uma caca. Né? Eu ia falar a legislação, né? Deve limitar bastante também a criatividade, né, do hidromeleiro, né? Para poder enquadrar ali na legislação, né? Sim, o cara, para fazer hidroméis diferentes, ele tem que ter a fábrica registrada para produção de bebidas alcoólicas mistas, né? Ele não pode produzir como hidromel, tem que ser bebida alcoólica mista. Então é toda uma bagunça ali que entra na história. Agora, eu acho que o brasileiro ele tem acertado bastante em meloméis. Eu vejo meloméis no Brasil feitos de maneira muito interessante. E não só eu acho que tem sido muito bem feitos, como nós estamos começando a aprender a utilizar as frutas brasileiras, as frutas nativas. Eu acho que a gente está começando a explorar isso de uma maneira mais bacana agora. Por exemplo, eu já provei hidroméis fantásticos feitos com goiaba, né, feito com várias jabuticabas, várias frutas daqui que são muito legais. Então, para mim, tem um potencial enorme. Cara, olha a flora e a fauna que nós temos aqui no Brasil, nossa, né? Nós somos únicos no mundo com muita coisa. Então, eu acho que nós temos a faca, o queijo, e a taça e a garrafa de hidromel, né? Só fazer. Não, fora a variedade de mel, né, que nós temos, né? Mel silvestre, né? Sim, fantástico. Silvestre, né? Dentro de uma mesma floresta, a gente pode ter nuances diferentes de mel, né? Uma mesma floresta. Nossa, e ainda dá para brincar com as abelhas nativas e vai embora, né, cara? Pois Nós é. temos... Pois é. Tem muito. É um perfil bem particular, né? Que tem muita personalidade, né?
perfil que vem das Sim. abelhas nativas, né, desse mel. Muita, 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 muita. Eu me arrisquei até dentro da série Hesperides, eu fiz um lote pequenininho do Hesperides 2, que era com mel de uruçu cinzenta, né, que é a Que tubuna. legal, que legal. Só que foi um lote pititico, porque mel de uva, mel de abelha tubuna é caríssimo, então não, comercialmente não vale a pena. Então foi feito muito pouquinho. Tanto que hoje eu não tenho mais. Só tenho o hidromel 1, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ou 2 virou lenda. Então, eu acho que o brasileiro ele está mandando muito bem com frutas em geral. Tem outros estilos que estão sendo bem feitos também. Já provei vários com pimenta legal, provei vários bragôs legais, mas eu acho que o fruta os meloméis nós ainda temos um pezinho à frente. O porquê exatamente da sua pergunta aí é uma coisa um pouco mais complicada. Porque eu precisaria conhecer produção por produção para conseguir chegar num porquê dessa história. Tecnicamente falando, produzir com frutas é um pouco mais fácil, porque a fruta vai prover uma parte ali do que as leveduras necessitam para fermentar adequadamente. Então, facilita um pouco a fermentação, principalmente para o caseiro, né? Agora, se é esse o motivo ou não, aí já fico te devendo essa resposta. Uma provocação, digamos assim. Né? Não, show de bola, show de bola. Também a gente tem que ver, né, que pode ser também, né, uma questão cultural por nós termos essas frutas, né, como você falou, né, estamos acertando nas frutas típicas nossa, né, de repente Sim. pela nossa familiaridade pode ser um fator que possa levar a isso de fato, né. Mas show de bola. Então vamos lá. Vamos então agora para a nossa última pergunta, só dando uma olhada no tempo. Tranquilo. Luiz, no momento, né, você está dedicado à sua loja Dente Azul, você tem o seu curso à distância, né, de vinho, de produção de hidromel. E com a experiência que você tem de venda, das participações em eventos, né, das suas aulas, né, do compartilhamento, né, de hidromel, quais características o brasileiro de agora ele está procurando no hidromel? É possível traçar, diante assim, do paladar do brasileiro, possíveis preferências que o brasileiro pode aceitar muito bem? Quer dizer, de acordo com as nossas características, né, até mesmo gastronômicas ou as nossas preferências, dá para idealizar, pensar num hidromel que possa ser, poxa, esse daí vai ser um hidromel que seja vai ser bem aceito pelo brasileiro e de repente pode ser uma oportunidade para uma maior divulgação do nosso néctar. Olha, dá para pensar em algo sim, mas eu ainda, apesar de que, eu ainda acho o nosso público muito heterogêneo no hidromel. Tem o cara que vem do vinho, tem o cara que vem da cerveja, tem o cara que é o nerd jogador de RPG, tem o cara que é o viking que gosta lá de... como é que fala? De encenação medieval, e tem um pouco de tudo, cara. Então, cada perfil de público desse vem com um perfil de preferência de produto distinto. Pelo menos é isso que eu tenho notado. Mas, se for para falar de um produto que seria um meio termo para agradar esse pessoal todo, eu iria no hidromel de médio corpo para alto, tá? De médio corpo para alto. Eu iria no hidromel que tivesse aromas de boa intensidade, nada explosivo, mas com uma intensidade legal. Um teor alcoólico ali entre 10% e 12%. Não iria nem para um session, nem para um hidromel muito potente, ficaria nessa faixa. E um hidromel que fosse um demi-sec, tá? Quase seco, mas puxado para o demi-sec. Eu acho que ficaria uma coisa
um meio termo interessante para o pessoal, sem nada muito fora da casinha, muito atrevido nessa receita. Eu acho que Para não seria meio assustar. Eu tenho muito cliente que entra em contato para a loja e o cara fala exatamente isso. Olha, puta, nunca tomei hidromel ainda, então eu quero começar devagar. Não quero tomar o susto, não quero tomar algo muito Sim. intenso. Muita gente fala isso para mim, cara. Então eu acho que o hidromel que tem esse perfil mais meio de campo ali, por enquanto, é mais interessante, tá? Agora vai muito, por exemplo, cervejeiro tem que ser hidromel porrada, tem que ser hidromel intenso, com teor alcoólico, aromas mais vivos, se tiver alguma coisa puxando, não digo pro seco, mas que lembre uma misturinha de amargor, tipo um mel de bracatinga, alguma coisa mais com essa pegada entre o doce e o Encontra umas amargo. camadas ali do mel, né? Sim, sim, né? Então, o que eu vejo é que o cervejeiro ele gosta mais dessas coisas mais carnudas, vamos dizer assim. O Bonete, que está mais nesse meio termo ali com o pé na serva, pode falar mais até do que eu sobre isso, né? Mas, cara, um perfil único eu acho que ainda não. Nem um perfil de mercado brasileiro, nem um perfil para agradar todo mundo. Eu acho que nós ainda estamos experimentando. Eu acho que os produtores e os consumidores ainda estão namorando. Entendi. Tá muito no começo, né, desse mercado profissionalizado, né, de hidromel, né? Eu acho. E uma pergunta que eu gostaria de falar, que me veio aqui na cabeça, você acha que vai demorar muito para o produtor de hidromel começar a investir num hidromel pensando a longo prazo? Então, ele pensando, eu vou produzir um hidromel, como muitos hidromeleiros artesanais fazem, né? Eu vou produzir um hidromel, mas esse hidromel ele vai ser colocado no mercado daqui uns 3, 4 anos, porque quero passar por um envelhecimento, para um ganho para um melhoramento, talvez, do hidromel. Você acha que vai demorar muito para aparecer, né? Não para aparecer, mas para começar a desenvolver, né, esse tipo essa pegada de hidromel do ponto de vista comercial? Você já tem alguma ideia sobre, por exemplo, algum produto seu? Olha, esse cara aqui, o Hesperides número 6, ele passou quase um aninho em carvalho. Esse hidromel aqui, ele é muito de carvalho. Ele é um hidromel feito com 100% mel de flor de laranjeira e que passou por carvalho francês de tosta média alta. Tá? Então ele tem um estágio legal. Tanto que eu lancei ali em Hesperides até o 5 e o 6 ele veio aparecer só vários meses depois. Né? Porque ele ainda estava em trabalho, ainda tinha as outras coisinhas lá. Como produtor, eu acho uma delícia fazer isso. Eu acho espetacular você poder brincar com essas possibilidades. Eu acho que tem vários hidromeleiros aí que já têm ideias para isso. Tá? Eu mesmo gostaria de ter vários hidroméis com essa pegada. O que pega principalmente é custo de produção desse negócio. Como é que eu vou fazer um hidromel que vai me ter, às vezes, 50%, 70%, 100% a mais de custo para um mercado que ainda está muito incipiente? Eu acho que conforme o mercado, de novo, né, a gente está virando muito em torno do mercado nas respostas, né? Mas eu acho que conforme o mercado for amadurecendo, esse tipo de produto vai ser algo meio natural, cara. Eu acho que vai ser natural. Vai ter gente querendo provar essas coisas mais trabalhadas, mais envelhecidas. E o hidromel, você sabe, tem um potencial de envelhecimento fantástico. Né? Então, eu acho que é só uma questão de tempo. Eu tenho várias ideias. Várias. Inclusive, cópias de hidromel de estilo polonês que eu gostaria de fazer comercialmente aqui no Brasil também. Né? Adoraria poder fazer esse perfil de hidromel aqui no Brasil também. Fazer um Poltorak, por exemplo? Exato. Dvorniak, Poltorak. É o que o Ran falou ali, né? Que eu tô falando. O comércio para isso agora é muito incipiente, né? Que nem eu, por exemplo, eu sou um produtor cigano, eu sou pequenininho, né? Eu sou um produtorzinho pequeno. Para você bancar um negócio desse a longo prazo é difícil. Porque você tem que bancar a produção de hidromel, você paga os insumos, você paga a barrica, você tem que esquecer esse dinheiro todo parado lá
sem retorno imediato e sem certeza de retorno no futuro, às vezes por 2, 3 anos, para daí você ver se consegue retornar aquilo, né? Então não é fácil. Mas eu acho que vai ter sim, sem sombra de dúvida, cara. Sem sombra de dúvida. Que bacana. Show de bola. Bom, nosso tempo, estamos quase em cima, né? Eu acho que deve ter mais uns 5 minutos, né? Luiz, para mim foi uma grande satisfação te receber aqui. Eu adorei essa live. Muitas dessas perguntas aí eram dúvidas pessoais, né, que eu tinha. Eu achei fantástico, me trouxe uma visão, abriu mais, né, o meu entendimento do que está sendo o cenário hoje, né? E trazer você aqui para contribuir com essa série de lives, para que o pessoal que não conhece muito esse universo possa estar conhecendo. E aproveitando, né, a oportunidade, né, e mais uma vez agradecer pela sua presença, disponibilidade de tempo e tudo mais, fala um pouco sobre a sua loja e os hidromelis que você está, que estão na sua loja, e os seus hidromelis aí, como por exemplo o conhecido, né, Mighty Mo, que, se não me falha a memória, parece que você colocava nomes de navios nos seus buchês, né? Era uma referência, ou estou enganado? É isso aí, exatamente. Como eu tive esse meu período de mar, né, como eu trabalhei a bordo de navio, eu tenho 13 meses. Eu tenho 13 meses da minha vida embarcado, né, seguidos, 13 meses direto, em 2 contratos distintos. Então, uma maneira de juntar um pouquinho dessas duas histórias, fazendo uma referência, foi trazer o nome do Mighty Mo. O Mighty Mo é o nome de um navio americano de guerra chamado USS Missouri, que foi um dos maiores encouraçados da Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive foi a bordo dele que foi assinada a rendição do Japão. Tal. Tem um monte de história em cima desse navio, ele é um museu, existe até hoje lá e tal. E quando eu fiz o Mighty Mo a primeira vez, ele foi um hidromel que ficou muito intenso. Na verdade, o Mighty Mo ele surgiu caseiro, né? Lá atrás, a primeira safra dele, a primeira safra, foi 2014. Eu tenho uma garrafa em algum lugar aqui dele ainda. E ele ficou com bastante boucher, bastante mel caramelizado, pimenta defumada pra caramba, uma baunilha bem presente. Então ele se tomava, era aquela pancada, né? Então eu precisava de um navio que trouxesse essa expressão toda. E o Mighty Mo, né, com aqueles 9 canhões monstro, cara, era o que representava isso daí. E aí eu tive o Victory também, que era um navio britânico, era uma fragata à vela britânica que foi muito famosa, e a HMS Victory, o nome do navio, também. Então, sim, os meus bouchers tinham esses nomes de navios aí, cada um com uma história. Olha, todo rótulo meu tem uma história, tá? Eu nunca criei um rótulo sem eu pegar uma garrafa do negócio, sentar para pesquisar, pirar na ideia até chegar no nome dele. A minha linha atual de hidroméis, né, que está junto com o Mighty Mo na loja, é a linha Hesperides. Hesperides eram nomes de umas entidades, não eram bem deusas, mas eram entidades superiores que guardavam os jardins dos pomos de ouro de Zeus. Então eram várias, um esquema, e pomo de ouro, né? Então, apesar do pomo ser uma palavra para maçã, ouro remete ao mel, né? Não tem como. Boa. E elas eram em 5. Exatamente o número de versões que o Hesperides ia lançar de cara. Então, como eram 5 deusas guardiãs, 5 hidroméis Hesperides. E qual que é a pegada do Hesperides? O Hesperides ele é uma linha onde são todos os hidroméis tradicionais, né, que são hidroméis feitos com diferentes méis. Então, você tem, por exemplo, o Hesperides 1. Deixa eu ver se eu acho uma garrafa dele aqui. O Hesperides 1 é um hidromel bem clarinho, que é feito com mel de uva Japão. Então, extremamente leve, delicado, teor alcoólico mais baixinho, 8%, sequinho. Hesperides número 3, que está aqui em cima,
Esse aqui já é mel silvestre, teor alcoólico um pouquinho mais alto, sequinho também. Hesperides número 4. Aqui nós já temos um pouco de dulçor residual, tem mel de eucalipto na receita também, sobe o teor alcoólico, já dá um pouco mais de pancada. Hesperides número 5, mel de bracatinga, bem mais alcoólico, intenso, dulçor lá em cima. Então você sai de um bem delicadinho, bem levezinho, que é o Hesperides 1. Vai ficando cada vez mais potente. Isso, e isso aqui surgiu, essa linha surgiu muito pelo que a gente conversou a live inteira. O público ainda não sabe o que é hidromel. O público, em geral, não provou hidromel. Então é uma linha que o cara, em geral, compra o kit, e eu basicamente só vendo o kit. É difícil quem compre separado as garrafas, para o cara ter experiência com eles, né? E o Hesperides 6, ele veio depois, porque aí eu queria mostrar um hidromel tradicional com um mel leve, que é o mel de laranjeira, porém com toda aquela estrutura, corpo, tanino, aroma que o carvalho aporta. Então esse cara aqui, ele tem um mel delicado, mas fortificado pelo que o carvalho empresta. Então, hoje, a minha linha comercial, ela sai sobre uma marca que não é Pompeia Hidroméis. A minha marca comercial é Etéreo Hidroméis. Porque como Pompeia já tinha toda a história de curso, de conhecimento, de divulgação, eu não quis misturar. Eu achei que o Pompeia tinha que continuar sendo Pompeia, né? E criei a Etéreo Hidroméis para trazer o hidromel comercial de verdade para a galera. Eu acho que são coisas que são diferentes, vamos deixar diferentes. E para quem não conhece, a minha loja é odenteazul.com.br.